E hoje, aqui no nosso cotidiano, nós vamos falar do coração da mulher. O coração da mulher tem características únicas e diferentes do coração masculino, sabia disso? As mulheres tendem a prestar menos atenção aos sintomas indicativos de arritmias cardíacas, como palpitações, dores no peito e tonturas, associando esses sintomas muitas vezes a problemas emocionais apenas. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. Luiz Leite, que é médico cardiologista e membro da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Dr. Luiz, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Dr. Luiz, primeiro explica pra gente o que é arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é um termo que nós médicos utilizamos para o coração quando bate fora do ritmo, seja quando bate mais lentamente, que nós chamamos de bradicardia, ou quando bate acima da frequência normal, que é até 100 batimentos por minuto, e muitas vezes de forma irregular, que aí nós chamamos de taquicardia. Então a arritmia é um termo genérico para os distúrbios do ritmo do coração. Agora, isso pode acontecer com homens e mulheres, mas é interessante porque a gente não para pensar que o coração da mulher pode funcionar ou ter características diferentes do coração de um homem, né, doutor Luiz? Exato, e realmente tem características diferentes, né? Tanto da sua forma estrutural, que o coração da mulher é um pouco menor que o coração do homem, e consequentemente tem os seus batimentos também são mais acelerados que o do homem. Normalmente a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos da mulher bate de forma mais rápida do que o coração do homem. E a mulher está sujeita a algumas arritmias cardíacas que tem uma incidência maior na mulher do que no homem também. E é interessante isso. E aí, o que acontece? A mulher, ela por ser geralmente menor, com menos volume, vamos dizer assim, né, do que o homem, o coração vai funcionar também de maneira diferente. De forma diferente, Quando nós analisamos a frequência cardíaca do homem e da mulher, nós percebemos que a frequência cardíaca da mulher é um pouco mais aumentada que o homem, tá? E como a mulher está exposta a um estresse, de certa forma, até maior do que o homem, porque nos dias de hoje a mulher acaba assumindo compromissos não só de trabalho, mas também em casa, o ritmo da mulher acaba sendo ainda mais acelerado. E, em consequência disso, juntamente com as alterações estruturais do coração da mulher, a mulher está mais propensa a alguns tipos de arritmia. O problema que nós temos é que muitas dessas arritmias, elas não são diagnosticadas quando a paciente não está tendo o evento. Ou seja, muitas vezes a mulher queixa de uma palpitação, de uma batedeira no coração, o coração acelerado. Essa característica dessa aceleração, a paciente se queixa disso, só que quando ela chega no hospital, às vezes já passou, já melhorou, né? Porque ela é paroxística. Então, ou seja, ela acontece e depois, quando sai da crise, você faz o eletrocardiograma, faz os exames cardíacos e muitas vezes não faz o diagnóstico, porque você não conseguiu detectar no momento da crise. Então é muito importante que a mulher aprenda muitas vezes a palpar o próprio pulso para perceber essas arritmias, né? Para tentar detectar essas arritmias e passar a informação aos médicos. Uhum. Agora, a mulher tem um sistema hormonal diferente do masculino. Esse sistema hormonal também interfere nos batimentos cardíacos? Interfere. A mulher tem uma proteção inicial, né, que é quando, né, antes da menopausa, por exemplo, a mulher tem uma proteção ao coração por causa da secreção hormonal, né? Isso dá às mulheres uma incidência menor de doenças como, por exemplo, infarto, anginas, doenças
de obstruções, né, das artérias coronárias, as doenças coronárias, isso dá uma incidência menor. Por outro lado, essa mesma secreção hormonal, ela tende a ter uma aceleração do coração. Em consequência disso, essa via de ativação do coração acaba facilitando alguns tipos de arritmia. Um outro dado importante que nós temos que lembrar é que a mulher também está mais propensa a doenças genéticas, a arritmias que a gente chama de síndromes genéticas, né? Como a síndrome do QT longo, que é um tipo de arritmia que pode causar morte na mulher, né? E é interessante porque quando a gente ouve falar em arritmia, muitas vezes não há uma preocupação, né? Fica por isso mesmo. É aquilo que a gente falou no começo, né? A gente não tem muita associação com algo que pode ser grave, né? E acaba deixando de lado, né? Se acostuma... Muitas vezes negligenciando, né? Negligenciando o diagnóstico, negligenciando a necessidade de buscar atendimento, né? Um outro problema que pode ser causado por arritmia são as síncopes, né, mais conhecidas popularmente como os desmaios. Esses desmaios são mais comuns, ocorrem muito mais comumente na mulher, e pode ser causado por arritmia cardíaca, e muitas vezes essas arritmias podem ser fatais, tá? E na mulher a tendência é que o desmaio na mulher, ela tende a ser mais negligenciado, ela demora mais para procurar o pronto-socorro, demora mais para procurar o atendimento médico, muitas vezes até porque a família ou a população acaba acreditando que esses desmaios são de causa emocional, né? Da mesma forma, as palpitações, os batedeiros, muitas vezes são atribuídas a causas emocionais. E isso retarda o diagnóstico de arritmia nas mulheres. Certo. Então, eu queria que o senhor repetisse para a gente os sinais, né, para nós mulheres, quais são os sinais que a gente tem que ficar em alerta? Uhum. Eu gostaria de dividir em duas populações, né? Uma população que é a população mais comum, que são as mulheres que não têm doenças associadas, né? Não tem pressão alta, não tem diabetes, nunca teve nenhuma doença no coração, infarto, problema de válvula, nada disso. Então, nessas mulheres, ter atenção para um dos sintomas, a palpitação, o batimento acelerado, a aceleração do coração, a comumente chamada de batedeira no coração, né? Esses são sintomas que podem ser originados por arritmias cardíacas, né? Uma coisa importante que nós tentamos ensinar para as mulheres e para todos os pacientes, na verdade, é tentar pegar o pulso, ver se o pulso está batendo de forma regular, às vezes até um pouco acelerado, acima de 100 batimentos por minuto, mas regular. Isso não é indicativo, muitas vezes não é indicativo de doença. Agora, às vezes a paciente percebe que o coração está acelerado e pega o pulso e percebe que está batendo de forma irregular, às vezes acelera um pouco, aí para, tem uma pausa, sente que deu uma paradinha no coração e sente o coração bater mais forte de novo. Então são sintomas de palpitações, isso tem que ser bem observado pelas mulheres, né? Uhum. Que é um sinal de arritmia cardíaca. E o outro como eu disse há pouco, o sintoma de desmaio, que pode também ser um indício de arritmia e deve ser procurado um cardiologista sempre que tiver esses sintomas. Nós comumente recebemos as pacientes que têm desmaios, elas já passaram por neurologistas, clínicos, muito antes de procurar o cardiologista, e muitas vezes a causa é cardiológica, né? Então, e pode ser inclusive muito grave, por uma arritmia cardíaca. Também é outro sintoma importante as arritmias, elas também podem dar falta de ar, né? Então, esse tipo de sintoma
perceber que está com menos capacidade para atividade física, menos capacidade para uma caminhada, por exemplo, também pode ser um sinal de arritmia cardíaca. O outro grupo que eu gostaria de frisar é o grupo já com doença, com alguma doença associada, hipertensão, diabetes, as mulheres acima de 65 anos. Nessa população, já é muito prevalente uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial é um tipo de arritmia que faz o coração bater fora do ritmo. Esse tipo de arritmia ela é muito importante porque é a principal causa de derrame, chamado AVC, acidente vascular cerebral. Então, as mulheres que perceberem que tem essa doença associada, tem essas patologias associadas, e que perceberem o batimento fora do ritmo, né, as acelerações do coração e que o coração bate fora do ritmo, é muito importante procurar o cardiologista. Também é muito importante tentar fazer o autoexame do pulso para ver se o batimento está fora do ritmo, porque para procurar o cardiologista e prevenir o derrame, que é a fibrilação atrial, é a arritmia que mais causa esse tipo de complicação. E o derrame causado pela fibrilação atrial normalmente deixa sequela, é um derrame mais grave, com maior risco, então é muito importante nessa população. Uhum. Então tem que ter atenção aos sintomas, né? Uhum. E eu queria também que o senhor falasse sobre um infarto. Não necessariamente quem tem arritmia cardíaca vai chegar a um infarto, é assim? A arritmia, ela pode até ser manifestação tardia, por exemplo, depois de ter tido um infarto, mas são doenças completamente diferentes. Uhum. Tá? O infarto, ele é causado por uma obstrução, obstrução em uma artéria do coração. Então, o vaso que leva o sangue ao coração, em determinado momento ele pode entupir, normalmente por placas de gordura. Entupindo esse vaso, ele deixa de levar o sangue a uma determinada área do coração. E aí aquela área que não recebeu o sangue, ela causa uma destruição, morre aquela área, e esse é o infarto, é uma necrose do músculo do coração. Essa é uma causa, na verdade é a causa número 1 de morte nas mulheres, tanto nas mulheres como nos homens, nos países desenvolvidos, né, como nos Estados Unidos, e uma causa muito importante. E infelizmente para nós no Brasil, nós temos observado um aumento significante de infarto nas mulheres, claro, nas mulheres e nos homens, em consequência das doenças, do aumento da obesidade, do aumento da taxa de pressão alta, diabetes, né? Infelizmente, nós temos observado um aumento importante na incidência de infarto da nossa população. E diz que também os sintomas de infarto na mulher são diferentes do homem, né? Podem ser diferentes do homem também. Às vezes a mulher ela sente apenas uma sudorese muito intensa, um mal-estar muito intenso, às vezes sem a dor, principalmente nas diabéticas. Tá? Às vezes tem os sintomas sem ter, tem o infarto sem ter o sintoma típico de dor. Tá? Então, também é uma caracterização importante. E a gente nem pensa, né? Tá suando demais, que pode ser. Diz que às vezes dá dor nas costas, dor no estômago, né? Dor nas costas, dor na boca do estômago, também são sintomas que podem acontecer na mulher por infarto. E doutor Luiz, nós estamos aqui com o doutor Luiz Leite, que é médico cardiologista. Está na linha com a gente a Givanilda, nosso ouvinte do Recanto das Emas. E ela tem uma dúvida. Givanilda, boa tarde, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Doutor, é o seguinte, um dia eu estava limpando a casa e comecei a sentir uma dor no estômago, aí nas costas, como se um pau assim enfiado nas minhas costas no estômago. Aí eu caí no chão e fiquei com falta de ar. E aí você acha que isso pode ser problema de coração? Eu tenho pressão alta.
Esse é um sintoma que a caracterização da dor, por exemplo, essa dor que a Givanilda paciente sentiu, né, que a Givanilda sentiu, ela pode ser sim uma dor causada por problema cardíaco, né? Desculpa, Givanilda, qual é a sua idade? 57. 57 anos, tá. A Givanilda está numa faixa etária que pode ser causada essa dor pode ser causada por problema no coração, sim. Normalmente, a dor que é uma dor cardiológica, que a gente chama de a hipótese para essa dor seria uma angina ou uma obstrução em artéria do coração. Só que essa dor, ela tem que ser caracterizada da seguinte forma. Normalmente é uma dor que ela dá de forma intensa, ela não fica durando, por exemplo, 2, 3, 4 horas, se ficar esse tempo todo, com certeza já seria um infarto. Tá? Então, uma dor, ela pode não ser, essa dor, por exemplo, ela pode não ter sido cardiológica, mesmo ela tendo caído, sentindo a falta de ar, ela pode não ter sido cardiológica se ela teve uma duração prolongada. Se foi uma dor, por exemplo, que durou uns 10 minutos e passou, é importante procurar um médico para te excluir a possibilidade de ter alguma obstrução inicial no coração, nas artérias do coração. Não passou rápido, doutor. Passou rápido. E eu já tive problema de angina quando eu tinha 11 anos, fiquei internada 40 dias. Então tem que ir no cardiologista mesmo, né, doutor Luiz? Tem que procurar um cardiologista, com certeza. Obrigada, tá, agora, doutor? De nada, boa tarde. Boa tarde. O senhor queria completar alguma coisa, doutor Luiz? Não, assim, a angina com a idade de 11 anos de idade, com certeza é uma doença congênita. Tá? Se essa foi caracterizada, pode ser uma origem anormal da artéria do coração. Mas aos 11 anos de idade, tirando doença congênita, não existe a possibilidade de infarto, a não ser que seja doença congênita. Né? Nessa idade não é um infarto, não deve ser a hipótese, a angina não é a hipótese. Tá certo. E a outra pergunta que eu tenho aqui é do nosso ouvinte José Filho, lá do Areal. É uma pergunta interessante. Ele quer saber o seguinte, doutor Luiz. Um casal com o mesmo peso e mesma altura, né? Um homem e uma mulher, mesmo peso e mesma altura. Ele quer saber qual é a diferença de percentual entre o peso dos corações de cada um deles. Ainda assim, tem diferença? O da mulher seria menor, por exemplo? Com o mesmo peso e mesma altura, isso. Essa do peso do coração é diferente. O peso do coração da mulher é menor, mesmo tendo o mesmo índice de massa corpórea, mesmo peso e mesma altura, mesmo percentual de gordura, o que não é comum, porque o homem tem percentual de gordura menor do que a mulher, tá? Mas existe diferença no tamanho do coração. O tamanho do coração da mulher, a dimensão do coração da mulher é menor independente do tamanho, mesmo sendo do mesmo tamanho, mesmo sendo os dois do mesmo tamanho. É uma característica da mulher mesmo. Então sempre vai ser menor, né? Muito bem. Nós falamos aqui com o Dr. Luiz Leite, que é médico cardiologista e membro da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Aí então, só para fechar aqui, Dr. Luiz, o importante é a mulher, então, fazer, e pelo menos uma vez por ano, ao médico e fazer os exames, fazer um acompanhamento, inclusive aquelas que não têm nenhum problema de saúde, como o senhor mencionou, tipo hipertensão e diabetes, né? Com certeza, com certeza. Agora, eu gostaria de frisar que nós temos observado um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento na capacidade de diagnóstico das doenças muito grande nos últimos anos e mesmo assim nós temos observado um aumento das doenças cardiológicas. Parte disso, com certeza, se deve ao descuido que nós temos tido em relação ao controle do peso, ao controle da alimentação, atividade física regular, que são coisas que realmente são coisas difíceis de aderência. O paciente às vezes começa numa dieta adequada,
começa numa atividade física adequada, mas não adere isso de forma regular. E é muito importante, aí tanto para as mulheres quanto para os homens, nós revemos essas nossas atitudes para prevenir as doenças do coração no futuro. Muito bem. Eu vou agradecer ao doutor Luiz Leite, que é médico cardiologista e membro da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutor Luiz, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você e com seus ouvintes. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.